Olá pessoal, hoje é sábado, dia 17 de dezembro e a gente está aqui gravando o vídeo para vocês para comentar o comportamento do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai comentar o fluxo oficial estrangeiro divulgado pelo próprio site da Bolsa no mês de dezembro e a gente vai comentar também o ambiente por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado, seja no gráfico diário referente ao pregão de ontem, como também a evolução de fluxo por parte deles na semana. Dando uma olhadinha aqui primeiro no ambiente gráfico para o nosso índice, a gente está aqui com o gráfico semanal do Ibovespa. Depois da movimentação de alta que a gente teve na semana passada, a gente formou aí uma barra de queda para o nosso mercado nessa semana. E olha que interessante, pessoal, essa barra gerada de queda para o nosso mercado, esse fechamento a gente conseguiu perder o quê? Aquela linha da extensão de Fibonacci que a gente já tem aqui gerado para o gráfico semanal do Ibovespa, que exatamente está passando lá na região de 59.200 pontos. Essa linha é importante porque, pessoal, foi uma região de resistência, depois foi uma região de suporte. Nessa semana a gente fechou o quê? Abaixo desse patamar. E se a gente colocar aqui o nosso gráfico de linha, a gente vai começar a perceber o seguinte, que o índice subiu, depois caiu, quando ele retomou a movimentação de alta, ele simplesmente parou aí no meio do caminho e nesse movimento de baixa, no base de fechamento, a gente já tem o quê? Um fechamento abaixo desse patamar que a gente teve aí na semana iniciada, no dia 7 de novembro. Então vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação para o nosso mercado. Após esse patamar aqui, a gente tem o que? A extensão de meio, que passa lá nos 57 mil pontos, que foi também região de fundo para o nosso mercado. E abaixo disso, a região lá de 54.900 pontos, foi exatamente daquele topinho no final do mês de abril que a gente deixou aí para o nosso mercado. Por que a gente comenta esse ambiente gráfico, pessoal? Porque a gente vai comentar com vocês aqui também o seguinte, a participação do fluxo estrangeiro divulgado pelo site da Bolsa em relação à movimentação deles em dezembro. Olha só como é que eles estão atuando no nosso mercado. Eu vou selecionar aqui a linha para vocês e vocês percebem que eles estão atuando como? Na ponta compradora, eles estão com um acumulado de 52 bilhões e 100. Na ponta vendedora, eles estão com um acumulado de 53 bilhões de reais. Isso do dia 1º ao dia 14 de dezembro, ou seja, eles estão com uma ponta vendedora de saldo de pouco mais de 800 milhões de reais no nosso mercado. E o investidor pessoa física, pessoal, que é essa primeira linha aqui, ponta compradora de 14 bilhões e ponta vendedora de 13,7 bilhões de reais, ou seja, o investidor pessoa física está comprador no nosso mercado em dezembro em pouco mais de 300 milhões de reais, enquanto o fluxo estrangeiro vendedor em pouco mais de 800 milhões de reais. Se a gente verificar aqui o gráfico mensal do Ibovespa, a gente está tendo um mês de quê, pessoal? Um mês de correção. E o fluxo estrangeiro ajudando com essa ponta vendedora, conforme a gente está comentando com vocês aí no nosso canal. E a gente chegou até a traçar aqui, pessoal, o que? Um Fibonacci com toda a movimentação de valorização para o índice que a gente teve aí no ano de 2016. E a gente tem esse patamar, inclusive, que foi uma região aqui de topo, em base mensal, lá no mês de fevereiro de 2012. E engraçado, pessoal, que essas regiões aqui que a gente tem aqui, tanto como retração de 54,5 como 47.800, bate exatamente com essas movimentações que a gente teve aqui, de topo e correção em base mensal para o nosso mercado. E também bate com aquela movimentação do nosso gráfico semanal, onde que 54.900 a gente tem aí uma região de forte movimentação dos preços como região de suporte para o nosso mercado. Bom, já falamos muito de gráfico, vamos falar agora em relação ao fluxo por parte das corretoras estrangeiras que atuaram no nosso mercado no dia de ontem. Pessoal, dá só uma olhada no show que eles fizeram para o nosso mercado. Na primeira metade do pregão, ponta compradora. Na segunda metade do pregão, ponta vendedora. Inclusive, quando a gente fez o giro com vocês aqui por volta de 2h30 da tarde, eles estavam numa ponta compradora com pouco mais de 55 milhões de reais. E o nosso índice o quê? Caminhando numa trajetória ascendente. E depois o quê? Eles começaram a diminuir ponta compradora e terminaram o pregão com uma ponta vendedora em pouco mais de 60 milhões de reais para o nosso mercado. E aquilo que a gente sempre comenta com vocês, o mercado futuro tem vencimento, então ele tem uma pressão de preços mais intensa do que o mercado à vista. E o que eles aproveitaram, pessoal, quando o nosso mercado foi perdendo força? Principalmente aí com o movimento de leilão de fechamento. Ponta compradora. Porque a gente sabe que o investimento no mercado à vista, quando o investidor compra ações, ele não tem vencimento. Agora, o mercado futuro tem. Por isso a gente consegue uma aderência maior em relação ao fluxo. No mercado à vista, então, eles aproveitaram essa queda no final do pregão para poder colocar o quê? Alguns ativos aí de projeção nas suas respectivas carteiras. A gente só não consegue saber o seguinte, qual que é a periodicidade desse investimento.
se é de curto, médio ou longo prazo. Mas é interessante que pelo menos a gente está tendo aí uma atratividade por parte desses players que atuam no nosso mercado. Em relação à movimentação intradiária dos contratos no pregão de ontem, eles tiveram aí, tanto para o dólar futuro quanto para o Ibovespa futuro, projeções de quê? De lucro. No caso do Ibovespa futuro, um pouco mais de 400 pontos em relação ao preço médio. E no caso do dólar futuro, 5 pontos em relação ao preço médio. E uma observação que a gente vai fazer aqui é o seguinte, pessoal. No caso do dólar, começaram negativo, depois positivaram e a moeda americana se recuperou com valorização. E na parte final do pregão, que o nosso índice simplesmente, entre aspas, viu, pessoal, derreteu, o que aconteceu com a moeda americana? Ficou praticamente o quê? Estável. Entre aspas, ela teria que o quê? Que explodir. E por que não aconteceu isso, pessoal? Esse pessoal começou a fazer o quê? Vendas. Terminaram praticamente aí com quase toda aquela movimentação compradora que atingiram um pico em 9 milhões de reais, colocando no bolso. Por que a gente comenta isso? A gente comenta isso porque no ambiente diário desses participantes, olha como é que eles estão aí para o nosso mercado futuro. No caso aqui do Ibovespa Futuro, eles tiveram uma ponta compradora nos 2 primeiros pregões da semana. Inclusive que a gente estava fazendo o quê? Uma verificação que eles estavam fechando os contratos anteriores que iam vencer aí em relação ao contrato Z do Ibovespa. Inclusive fizeram uma venda expressiva aí para o nosso mercado e eles aproveitaram para fazer o quê? Fazer uma ponta compradora para o contrato novo que estava por vir. Como essa expectativa de alta de alguma forma foi frustrada, eles estão fazendo o quê? Ponta vendedora no nosso mercado futuro. Já completaram aí 3 pregões consecutivos de baixa e a gente está ainda fazendo essa trajetória de baixa para os preços dos nossos contratos futuros. Em relação à movimentação do dólar, é aquilo que a gente comentou com vocês. No caso do pregão de ontem, eles fizeram o quê? Eles só administraram. Tiveram uma ponta compradora, só que bem leve. Por quê? Quando a gente teve aí no pregão de quinta-feira uma variação bem mínima para o contrato futuro do dólar, a gente até comentou com vocês aqui no canal, eles compraram, pessoal, 15 milhões de reais no dólar. Ao tamanho dessa barra do pregão aí de quinta-feira. Então, quando chegou no pregão de ontem, simplesmente eles fizeram o quê? Administraram e a moeda americana teve aí uma alta expressiva para o nosso mercado. Em relação ao dólar, eles já estão acumulando aí um pouco mais de 30 milhões de reais para esse contrato e a gente está chegando praticamente aí na metade desse contrato que vai vencer aí no final do mês. Em relação à movimentação deles nos nossos ativos, pessoal, olha o que eles fizeram aí para o nosso mercado. Eles tiveram aí uma ponta compradora com uma variação média positiva de 1,17 e uma ponta vendedora, variação média negativa de 1,02. É isso que a gente sempre comenta com vocês aí em relação ao mercado. Eles conseguem fazer o quê? Ganhar dinheiro na ponta compradora e na ponta vendedora. Em relação ao nosso giro, a gente estava aí observando que eles estavam atuando como carro-chefe de compras nas ações de Cielo. Inclusive o ativo estava se valorizando um pouco mais de 7% no nosso mercado e terminou aí com um pouco mais de 8% de valorização. Eles passaram de 25 para 50 milhões de reais de ponta compradora no ativo no pregão de ontem. Em relação à ponta vendedora, eles estavam atuando como carro-chefe nas ações do Banco Itaú, pouco mais aí de 29 milhões de reais. Inclusive o Banco Itaú saiu aqui da nossa lista porque o ativo terminou com uma desvalorização de pouco mais de 1,7 no pregão de ontem e eles, daquela ponta vendedora de 29 milhões, simplesmente recompraram quase tudo do movimento e terminaram com um pouco mais de 1 milhão de reais de ponta vendedora no ativo. Em relação ao mercado de opções, eles atuaram como ponta compradora para as opções de Petrobras, inclusive intensificaram até o final do pregão, e ponta vendedora para as opções de Vale, também com intensificação até o final do pregão. No caso de Petrobras, o que eles fizeram? Eles compraram a ordinária e venderam a preferencial no mercado à vista. E no caso de Vale, eles venderam tanto a preferencial quanto a ordinária em relação ao nosso mercado. Então, em relação a Vale, o sinal ficou o quê? Mais claro, porque eles assumiram a mesma direção em relação tanto ao mercado à vista quanto ao mercado de opções. E no caso de Petrobras, não. Eles tiveram uma divergência. A gente sempre comenta com vocês que quando acontecem essas divergências, eles estão utilizando o quê? As opções para proteger possíveis variações de preços para os ativos. E também serve para quê? Para eles remunerarem as suas respectivas carteiras. Se a gente verificar lá no nosso quadro, da ponta vendedora, tanto de Petrobras quanto de Vale, eles tiveram o quê, pessoal? Projeção de lucro. E no caso, na ponta compradora, prejuízo tanto para as opções de Petrobras quanto aí para as opções de Vale. Vamos dar uma olhada agora no fluxo em base semanal. Pessoal, o Ibovespa encerrou a semana com uma desvalorização de 3,49% no nosso mercado. E dá uma olhada aqui como é que o fluxo estrangeiro, por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, eles atuaram no nosso mercado à vista. Compras de pouco mais de 1 bilhão de reais. Vamos ficar bem atento em relação a isso, que conforme a gente comenta com vocês, a gente sabe que o mercado à vista não tem vencimento, a gente não sabe qual que é a periodicidade, mas é interessante porque
Porque eles já estão ficando atrativos com alguns ativos do nosso mercado. Por quê? Qual que é a melhor hora para comprar, pessoal? Quando realmente a gente tem uma queda, não é isso? É claro que isso a gente não pode fazer, a gente como investidor comum, a gente não pode segurar uma faca caindo, inclusive é até um jargão do mercado. Só que eles, como têm uma grande movimentação financeira, eles conseguem direcionar o mercado e ações que eles acham atrativas, eles passam a atuar numa ponta compradora com desconto dos preços no mercado. Em relação à moeda americana, uma semana de alta, o dólar comercial fechou aí a 3,38 e eles atuaram aí numa ponta vendedora para os contratos futuros de dólar. Em relação ao mercado de ações, a semana foi tão compradora que o que aconteceu, pessoal? A gente não conseguiu ter nem os 15 ativos de ponta vendedora por parte deles nessa semana. A gente só teve aí 13 ativos. E na ponta compradora, uma semana que eles tiveram o quê? Desvalorização média de 2,68 nas ações que compraram e nas ações que venderam se desvalorizaram mais, 3,41. Até aí tudo bem. Só que como a gente teve uma semana de forte movimentação positiva de saldo para os ativos do Ibovespa, eles tiveram o que nessa semana, pessoal? Projeção de prejuízo. Isso também acontece com eles, a gente vai ver daqui a pouco em relação àquele nosso gráfico. No caso aqui, para os ativos que eles atuaram na ponta compradora, Cielo foi o carro-chefe de compras, quase 150 milhões de reais. E vamos ficar bem atento, pessoal, que Cielo já completa a 9ª semana consecutiva de fluxo comprador por parte aí das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Então vamos ficar bem atento que a gente percebeu ainda que o ambiente gráfico, ainda o ativo está sofrendo muito com a desvalorização dos preços. Então vamos ficar bem atento aí nos próximos passos para Cielo no nosso mercado. Se a gente comentar aqui Petrobras e Vale, no caso de Petrobras, pessoal, o que eles fizeram? Eles andaram com uma ponta compradora tanto na ordinária quanto na preferencial. E no caso de Vale, somente a ordinária. Por quê? Eles venderam a ação preferencial da companhia. Só que vale ressaltar, pessoal, que tanto para Petrobras quanto para Vale, eles estão que atrativos para as ações ordinárias. E eles estão fazendo o que? Ponta vendedora para as ações preferenciais. Inclusive, se a gente verificar, no caso de Vale, no caso da ação preferencial, o ativo atingiu 11 semanas consecutivas de vendas por parte deles. No caso do ativo ordinário, estão atuando aí numa ponta compradora, inclusive já tem 7 semanas consecutivas de compras da Vale ordinária para o nosso mercado. Se a gente for fazer o net, pessoal, no caso aqui da ação ordinária, o ambiente dessas 7 semanas gerou uma posição compradora de pouco mais de 360 milhões de reais. Só que para a preferencial, a ponta vendedora já ultrapassa 1 bilhão de reais, 1,1 bilhão de reais. Então a gente consegue verificar que o net está negativo em relação às ações da companhia. No caso de Petrobras, a mesma coisa. Eles estão compradores, no caso da ordinária, em cerca aí de 210 milhões de reais. E no caso da preferencial, eles estão aí com saldo negativo de 420 milhões de reais. Então, vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação dos nossos ativos de maior visibilidade no nosso mercado. Falando em visibilidade, a gente tem que falar também nos ativos de peso. No caso aqui do Banco Itaú, mais uma semana de quê? De ponta vendedora por parte aí das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Inclusive já vinham de uma ponta vendedora na semana passada, pouco mais de 100 milhões de reais de ponta vendedora, inclusive o ativo tinha caído cerca de 0,1% na semana passada, só que nessa semana teve aí uma desvalorização um pouco maior, quase 6% no nosso mercado. Em relação a Banco do Brasil e Banco Bradesco, pessoal, estão oscilando ponta compradora, ponta vendedora. Nas últimas 6 semanas eles estão fazendo compradora, vendedora, compradora, vendedora. Em caso de saldo, eles estão ainda do setor bancário mais atrativos para as ações do Banco Bradesco, e Banco do Brasil ainda segue com movimento de saldo vendedor dessas últimas 6 semanas. Em relação ao setor de siderurgia, pessoal, olha que interessante. A gente está sempre comentando com vocês aí que no caso das ações de Gerdau está sendo o quê? Mais atrativos por parte deles. Inclusive, a gente já completou aí a 7ª semana consecutiva do fluxo comprador por parte das corretoras estrangeiras no ativo. Inclusive, as últimas 3 semanas a gente percebeu que a gente teve uma correção nos preços para o ativo. Em contrapartida, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma ponta vendedora de Goal. Inclusive aí, ponta vendedora de Goal, praticamente nessas 2 últimas semanas, eles venderam todo o movimento comprador que a gente estava observando aí para o ativo em relação a esse mesmo período, também em relação às ações de Gerdau. Para a CSN e para os Minas, pessoal, estão atuando aí também com o ambiente comprador, só que no caso aí de CSN, completou aí
6 semanas de ponta compradora por parte deles. Inclusive nessa semana fechou novamente com ambiente positivo, assim como a gente fechou aí para as ações de Usiminas. Então a gente tem que ficar atento. Inclusive Usiminas essa semana teve queda, mas foi uma queda menos expressiva aí para o nosso mercado. E a gente vale comentar, pessoal, como a gente comentou aí no caso de Cielo, vale comentar em relação às ações de Ambev. Inclusive das ações de Ambev, das últimas 7 semanas, 6 foram vendedoras. Então a gente teve aí uma forte movimentação aí de vendas por parte deles e a gente conseguiu verificar o reflexo disso na movimentação de preços para o ativo. E nessa semana foi a primeira semana que eles tiveram um fluxo mais intenso comprador para a Ambev. E inclusive o ativo correspondeu com uma leve alta nessa semana adiante, inclusive numa semana que a gente teve aí uma forte desvalorização, sendo que a Ambev tem aí uma questão de peso bem importante para o nosso índice. Se a gente comentar aqui dos ativos de ponta vendedora, pessoal, a gente pode comentar com vocês aqui que Raia Drogasil, inclusive um ativo que base semanal vinha com uma tendência de alta bem vigorosa, eles estão começando a fazer o que? Ponta vendedora. Isso está também refletindo na movimentação dos preços. E nessa semana o ativo aí se desvalorizou um pouco mais de 5% aí para o nosso mercado. Dando uma olhadinha lá na projeção em relação a essa movimentação da semana, pessoal, eles tiveram aí uma semana o que? Negativa. Foi a primeira semana negativa de fluxo em base semanal depois de muito tempo, ou seja, desde a semana do dia 21 de outubro. Inclusive, se a gente somar aqui, ele já tem, desde esses 5 meses que a gente faz esse acompanhamento com vocês, essa semana foi a 7ª semana de projeção de prejuízo que eles tiveram no nosso mercado, contra 17 semanas de projeções de lucros por parte deles. Para quem está acompanhando o nosso canal pela primeira vez, pessoal, essa barra em azul é o saldo financeiro dos ativos que eles compraram, ou seja, perderam dinheiro, saldo negativo. No caso aqui, dos ativos que eles venderam, eles ganharam dinheiro nessa semana. Só que não foi suficiente, porque essa ponta vendedora foi maior e eles terminaram a semana com 6 milhões e 900 de projeção de prejuízo para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui, aquele nosso quadro, quando a gente olha as posições do mercado à vista e futuro em conjunto, ou seja, Ibovespa para os ativos do Ibovespa e BMF para os contratos futuros do Ibovespa, nessa semana a gente teve uma forte movimentação compradora no nosso mercado, inclusive uma semana de forte desvalorização para o nosso mercado, desde a semana lá do dia 11 do mês de novembro, quando a gente caiu 3,92. Então, essa movimentação aqui compradora no nosso mercado, pessoal, foi calçada por quem? Se a gente separar aqui por segmento, foi calçada pelo segmento do mercado à vista. Os ativos do Ibovespa, que é essa barra mais clara. E conforme a gente está sempre comentando com vocês, né, parece que movimentam em ondas, né? Tem uma movimentação de queda, de alta, de queda, de alta, de queda, de alta. Tá vendo? Essa movimentação aqui eles estão aproveitando nesse caso dessa semana para verificar essa possibilidade de encarteirar alguns ativos do nosso mercado. Em relação ao mercado futuro, nessas últimas 4 semanas eles estão praticamente fazendo o mesmo patamar, né? De ponta compradora e também de ponta compradora menos intensa para o nosso mercado. Antes de encerrar o vídeo de hoje, vou comentar aqui, que inclusive eu esqueci de comentar na sequência, as movimentações do mercado de opções, tanto de Petrobras quanto Vale nessa semana. Petrobras venderam caos e compraram puts, então quer dizer, projeção de queda. E no caso de Vale, a mesma coisa, venderam caos e compraram puts nessa semana. Isso também ajudou o que, pessoal? A calçar aquela movimentação de queda que a gente teve aí para esses ativos no nosso mercado. Pronto, ficou meio fora de ordem do vídeo, mas está tranquilo. Eu espero que realmente vocês tenham gostado do nosso vídeo e como um vídeo semanal a gente tem uma duração maior, eu agradeço imensamente quem realmente conseguiu acompanhar o vídeo até agora, para que fique sempre antenado na movimentação do fluxo estrangeiro que atua no nosso mercado. Um excelente final de sábado para vocês, um excelente domingo, vamos descansar bastante para que segunda-feira a gente já possa enfrentar o mercado e à noite a gente vem e fala com vocês sobre o comportamento do fluxo estrangeiro aí em relação à movimentação dos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até segunda, pessoal!